Opa, tudo bem? Bem-vindos ao canal Dicas do Lipe. Vamos agora falar sobre parábola, na nossa sequência aqui sobre cônicas. Nossa última cônica, inclusive, hein? A gente vai definir parábola, assim como foi em elipse, como foi em hipérbole, como o lugar geométrico dos pontos equidistantes de um ponto e de uma reta fixos. Só para registro, isso é uma extensão, né? Na verdade é uma especificação da nossa forma geral de definir as cônicas. Porque esse lance do ponto fixo, que é o foco, e da reta fixa, que é justamente a diretriz, né? A gente lembra que a excentricidade da parábola é 1. Então, quando a gente fizesse a razão entre eles igual a 1, é claro que um vai ser igual ao outro, tá? Então é só a própria forma geral de definir cônica, só que no caso da excentricidade igual a 1. A parábola não tem uma definição própria, específica, sem ser essa, beleza? Então a gente vai dizer aqui que PF, distância do P até o F, vai ser a distância do P até o D. Para ser sincero, é legal reconhecer essa definição, é sempre importante. Inclusive tem uma questão da Escola Naval recente, 2022. Foi do ano passado, eu acho. Não, minto, foi do ano retrasado. Que usa a definição de parábola no meio da questão, e aí você começa a cair nos triângulos isósceles lá, e a questão acaba quase milagrosamente. Uma questão que a princípio tinha uma cônica rotacionada. Não é nem assunto do edital, tá bem? Mas enfim, usava só a definição de parábola mesmo, e você conseguia se virar bem no resto da questão. Visualmente, a gente vai ter algo assim, ó. Tem aqui a parábola. Esse ponto vai ser um ponto muito importante, que a gente vai chamar de vértice. Por enquanto, eu vou chamar de x0, y0. Igual a gente chamava o centro de x0, y0, aqui não tem centro, eu vou chamar o vértice de x0, y0, mas podia ser xv, yv, não tem problema não, é só uma nomenclatura, tá? A gente vai ter o foco aqui, e vai ter a diretriz, que é uma reta, não é um ponto, um pouco mais abaixo. Não é obrigatório estar nessa concavidade, eu podia ter uma concavidade para baixo, ok? O que muda é que a diretriz estaria em cima e o foco estaria embaixo. Mas isso tudo vai ser consequência do que a gente vai fazer no próximo vídeo, que é para obter foco e obter diretriz, tá bem? O que vale a pena a gente observar aqui? Eu vou ligar uma reta, do foco até a diretriz vai ser uma vertical, perpendicular à diretriz, passando pelo vértice. Eu quero comentar que eu vou dar um nome para esses caras aqui. Especificamente, eu vou chamar esse cara de P sobre 2 e esse outro de P sobre 2 também. E aí é importante eu frisar o seguinte, tem alguns livros que, em vez de usar P sobre 2, usam P. E aí, assim, não é que tá errado, é que esse P é um parâmetro, tá? É que o parâmetro dele é diferente do parâmetro do que eu tô usando aqui. Só que é isso, tem livro que usa P sobre 2, tem livro que usa P. Como saber qual usar? Os concursos de vocês, a AFA principalmente, que é quem fala mais explicitamente do parâmetro, e a SpaceX, que também fala mais explicitamente do parâmetro, EFON e Escola Naval nunca vi cobrar o parâmetro, mas enfim. Eles geralmente seguem todos a mesma linha, o IME e o ITA também. Em todos esses concursos, o uso é no P sobre 2. É P sobre 2 para cima, P sobre 2 para baixo, fim de papo. Tá? Então a gente não vai discutir sobre isso, mas realmente é só uma questão de qual é o parâmetro que está sendo utilizado. O problema é que isso influencia na equação na qual eu vou chegar. A equação da parábola em si é influenciada pela forma do parâmetro. Okay? Então a equação que a gente usa é usando o parâmetro assim. Beleza? Tranquilo? Combinado então. Show de bola. A título de elementos, só para a gente não se perder, existem três caras que valem a pena citar. Aqui eu tô falando dos elementos mesmo, não tô nem falando de distâncias, não. É o F, o D e o P. O F é o foco, é claro. Ah, tem o V também, né? O F é o foco, o D é a diretriz. O P é um número, é o parâmetro da parábola. É um número real, que vai ser constante dada a parábola. Tá? Então, se eu variar o P, eu estarei variando a parábola junto. Dada uma parábola, o P é uma constante, é fixo. O V vai ser o vértice da parábola.
tem todo aquele negócio de função quadrática, de ponto de máximo, ponto de mínimo, etc, tá? Mas aqui a gente não está falando de função, até porque a minha parábola ela pode estar deitada, né, com concavidade para direita ou mesmo com concavidade para esquerda. Se ela estiver deitada, isso não é uma função nem que eu queira. Tá? Só se eu mexer muito aqui no contradomínio, enfim, na imagem, mas não é o caso, não é sobre isso que a gente está falando. Tudo bem? Dito isso, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Vamos no próximo falando um pouco melhor sobre foco e diretriz.